Então, iniciando nosso registro da jornada, a autorresponsabilidade e ao autoconhecimento, hoje, dia 29, correto? Dia 30 de janeiro de 2021, dando seguimento à nossa jornada, já no eixo 4, falaremos sobre personalidade e realização. Pois bem, nós vimos até aqui que a consciência, fazendo assim um resumo do que foi passado até então, né, ou eu, a gente pode botar assim entre aspas, ela se expressa na matéria por meio narrativo. Né? Vimos que a narrativa é o elo que se liga, é o elo que liga, melhor dizendo, o eu à matéria. Ele dá substância à vida. Esse elo que é a narrativa. A narrativa, ela é, assim, por assim dizer, o caminho para o desenrolar da consciência como ação no mundo, da consciência como uma expressão mais ativa da vontade, e ela se integra ao fim como uma história, como uma biografia. Então isso são revisões, né, que a gente está fazendo. Essa narrativa, ela é cingida, ela é circunscrita por um conjunto de condições, algumas mutáveis, outras não, que fornecem algum limite para nós e permitem algumas possibilidades naturais para que a consciência se expresse. Então, nesse sentido, quando nós nascemos deficientes ou não, homens ou mulheres, nascem em um berço rico ou pobre, ter certa carga hereditária, enfim, tudo isso vai delimitar de algum modo o grau, o escopo de ação, o grau de liberdade e o escopo de ação e expressão do eu, da consciência, portanto, à medida em que este eu também se desenvolve. Que a fase de desenvolvimento também ela vai circunscrevendo, ela limita. Né? E é evidente que algumas dessas circunstâncias vitais são transitórias, são mutáveis pelo esforço deliberado, e outras são definitivas. Ora, para a gente compreender isso, a gente pode pensar o seguinte: quando nós olhamos a semente de um fruto, pensar na semente de uma manga, né? Você chupa a manga e depois sobra ali o caroço, que é a semente da manga. Você põe para secar e tudo mais e planta. E aí germina, vamos dizer, a mangueira. A mangueira, ela já está presente no caroço do fruto que a gente chupou. Já está ali. Está ali como potência. Você não vai dizer que não está, porque se não estivesse, não viria a ser uma mangueira um dia. É a mesma coisa aqui. Né? Porém, quando você planta o caroço, pode ser que seja um caroço defeituoso e a mangueira cresça capenga. Pode ser que o terreno não esteja tão adequado e a mangueira demore a crescer. Pode ser que cresçam ervas daninhas e igualmente o crescimento da mangueira seja prejudicado. Pode ser que alguma praga cometa a mangueira já crescendo, né, o broto, igualmente, novamente, a mangueira seja prejudicada. E pode ser que nada disso aconteça e também a mangueira desponte lá e gere frutos com 5, 6 anos, tranquilamente. Mas a mangueira já estava presente no caroço, como potência. Dentro do caroço de uma manga, existe uma mangueira potencial. A mesma coisa acontece conosco. Né? Muito bem. Numa analogia outra, poderia fazer, essa um tanto mais imperfeita, a consciência ela poderia ser comparada a um piloto, um motorista de carro. Vou botar assim. A narrativa poderia ser comparada à estrada escolhida para um determinado destino.
que pode mudar. Olha, eu vou querer ir para aqui agora, olha, agora eu quero para cá. Agora, o veículo por meio do qual o piloto, o motorista, tem o seu poder de ação, assim como as suas possibilidades delimitadas, né? Ou seja, ele pode ir mais rápido, ele pode girar o volante para o lado de lá para iluminar com farol certas paisagens, ele pode parar, ele pode voltar. Esse veículo é a personalidade. Ora, o meio de condução para se obter um desenrolar narrativo sobre o mundo e que também, melhor dizendo, delimita o campo ou foco de interesses e necessidades do eu, é a personalidade. O Hall e Lindsay, colaboradores, pesquisadores na área da psicologia, eles argumentam que um dos sentidos de personalidade é, aspas, aquilo que dá ordem e congruência a todos os comportamentos diferentes apresentados pelo indivíduo. E mais, eles dizem que a personalidade, aspas, consiste em um conjunto de esforços de ajustamento variados. Esforços para um ajustamento. Então, a personalidade aqui, ela se apresenta como uma força, não é? E também como um elemento de ordem e unidade. Força, ordem, unidade. Ora, se a personalidade dá ordem e congruência, nas palavras aqui do Hall e Lindsay, ao modo pelo qual eu conto a minha história, né? O eu conta a sua história no mundo, portanto, a forma pela qual se desenrola a narrativa no mundo, não é isso? Significa também que é a personalidade que dispõe as coisas segundo um fim e também lhe dá uma certa unidade passível de ser compreendida. Não é isso? Não me engano, o Santo Tomás dizia: ordenar o quê? Dispor as coisas segundo um fim. E a unidade me capacita a perceber essa identidade da coisa. Então, o fato é que a personalidade forma a sua unidade na integração que faz de suas partes, segundo um objetivo específico. Essas sínteses integrativas que a personalidade vai fazendo, né, segundo certo princípio norteador, um princípio norteador de interesses e que se condiciona segundo alguns tipos específicos de sofrimento, é aquilo que o filósofo Olavo de Carvalho chama de camada da personalidade. Preste bem atenção nisso. Né? A camada é o quê? Uma síntese que integra certo conjunto de interesses ou de interesse, que é um específico para cada uma, mais um certo tipo de sofrimento. Pois bem, existem 12 camadas da personalidade. 12. Cada uma com espécie própria de interesse central e também de sofrimento inerente. A nossa personalidade ela pode ser vista, assim, uma das analogias que eu acho que melhor representam, como um leque. Aqueles leques de abanar. Né? No qual você vê o quê? Cada uma das partes do leque, digamos, exemplo aqui, né? Tivessem 4 partes. Então, cada uma das partes representaria uma camada. E a totalidade do leque inclui a presença de todas as camadas. Agora, mesmo que uma das partes do leque não esteja à mostra. Então, você pega o leque, ele está fechado, né? Ele vem assim, fininho. Aí você abre, sai lá a primeira camada. Você consegue ver a primeira camada, mas você sabe que em potência existem as outras, assim como a questão da mangueira. Você vê a primeira camada, por exemplo, a primeira camada é o quê? O nascimento, a hereditariedade. Está ali, a criança está ali, com certas características hereditárias, corpo físico, etc. Você sabe que ali existe a potencialidade daquela criança em defesa se tornar um homem de realizações. É isso? A gente consegue apreender as possibilidades daquele ente, o homem,
quando a gente olha. Pois bem, agora vejam só. Pulando aqui a analogia, né? Do leque e tudo mais. A chegada até a camada 8, lembrando que são 12, isso aqui é muito importante, é esperada com o curso normal da maturidade. Ou seja, o simples fato de nós nos desenvolvermos já nos levaria naturalmente, vou falar naturalmente porque já é o esperado, né? A atingir a 8ª camada da personalidade. Toda pessoa. Agora, certas deficiências né? Estão dizendo, experiências contextuais, sociais, culturais, podem inibir ou atrasar o processo evolutivo da pessoa à sua maturidade, fazendo com que se fixe a atenção, a vivência, a experiência existencial em uma determinada camada, mesmo depois do tempo médio esperado. Então, dada a natureza abreviada aqui da exposição, não é possível falar de todas. Não é possível. Agora, por motivos terapêuticos, clínicos, vamos dizer, eu escolhi falar de 4 camadas que eu vejo como as que são mais frequentemente utilizadas, pela experiência clínica mesmo. A 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Tá bom? Pois bem, a 4ª camada, ou a camada 4 da personalidade, ela tem como principal motivação a busca por satisfação afetiva, a felicidade diante das infelicidades, o amor em si, o serviço ao eu próprio. Lembrem-se, amar é servir. E se eu busco amar a mim mesmo, eu estou buscando servir a mim mesmo. É um amor ególatra, uma tendência narcísica, autocontemplativa, que leva o homem a restringir-se a ele mesmo. A camada 4, ela seguia predominantemente pelo afeto. Agora, no adulto, aí que é um problema. Isso torna escravo das emoções e perseguidor da satisfação funcional do afeto. Você veja assim, no adulto, uma discussão, uma solicitação, uma requisição de trabalho, tudo isso pode ser interpretado por essa pessoa na camada 4 como uma afronta pessoal, que ofende e é tóxica. Né? Então, há, sem dúvida, uma espécie de autoenclausuramento, no qual o homem maduro, que está nessa camada, um maduro em idade, mas não em desenvolvimento de personalidade, diga-se aqui, se fecha diante das suas necessidades afetivas mais básicas. Né? A crença de desamor, segundo o que eu observo, pode ser uma das formas de sofrimento nessa camada. Que há uma tendência aqui de considerar que ninguém te ama, etc. E a passagem na camada 4 acontece na transição entre infância e adolescência, em tempos cronológicos, assim dizer, onde você busca o que? Maior aceitação, a demonstração de que te amam, etc. E sofre quando isso não existe. O ponto sensível é onde me dói, para a gente descobrir em que camada está. Onde me dói. Para onde eu norteio minha vida e onde me dói. Na camada 5, todavia, há um impulso para fora, já há um deslocamento do eu para o mundo. Né? Só que esse impulso é um impulso que tende a ter uma característica egoísta ainda, que é uma autoafirmação. Você não quer mais o afeto. Não é o afeto mais que determina o seu interesse em agir, seus esforços. Mas é a necessidade de conquistar, de provar valor, de individuar-se aí na linguagem junguiana. Agora, como explica aqui Olavo de Carvalho, nas palavras dele, aspas, a transição da camada 4 para a camada 5, ela ocorre quando o mais importante para o indivíduo já não é se sentir amado, mas sim conseguir algo com suas próprias forças. Isso aqui seria, assim, bem compatível com a adolescência. O adolescente se firma, ele quer demonstrar razão, todos nós passamos por isso, né? Impor a sua voz no contexto, geralmente é na família, que ele tende a desobedecer, a mostrar seu posto. Né? E aí a ideia de desvalor, de incapacidade, pode ser a tônica do sofrimento nessa camada. Segundo aqui um olhar clínico,
acerca das experiências das crenças disfuncionais. A sexta camada, ela traz como principal foco de interesse a busca pela obtenção de um resultado efetivo que coroe os esforços. Então, você não quer mais o afeto, né? Você não quer mais dizer que existe, vamos dizer assim, mostrar a sua voz. Agora você quer uma coisa mais séria, coisa que já é um interesse mais adulto. Você tem lá uma profissão, você quer que o seu trabalho gere frutos financeiros, por exemplo, salário, vamos botar assim, né? Você não quer mais mostrar poder, como era na quinta camada. Você quer obter alguma vantagem, algum lucro, algum resultado tangível ao que você faz, como o salário que eu citei. Agora, sofre-se nessa camada porque quando você tem prejuízos objetivos, e esses prejuízos, de algum modo, atentam contra a nossa capacidade de agir, de desempenhar uma tarefa. Agora, esse prejuízo ele é mais real, né? Mais tangível do que aqueles testes e afrontas imaginados na quinta camada, por exemplo. Agora, a sétima camada, que é a nossa última aqui, ela é caracterizada pelo interesse na apreensão e desenvolvimento dos direitos e deveres a partir dos papéis sociais que se desempenha. Por exemplo, no trabalho, no casamento, na vizinhança. O interesse na sétima camada é estar à altura do cumprimento de um dever. Né? Agora, a fonte do sofrimento, ela se baseia na observação do cumprimento recíproco dos deveres, dos direitos e dos deveres, né? Ou no não atendimento de certas expectativas, né, para o lugar que se ocupa. E aqui a gente tem que entender o seguinte: não está se falando de uma frustração que está centrada, enraizada no afeto. Você pode se sentir triste, mas na quarta camada, o amor não era destinado a um serviço, ao cumprimento de um dever, né? Não era um amor para o mundo, para o outro. Era um amor para si, em si. A sensação de satisfação pessoal, amorosa, né? Aqui na sétima, não. Já é um amor que se deslocou para o mundo, se deslocou para o outro. Você quer cumprir com seus deveres. Você não quer dar menos do que se espera de suas funções, de seus deveres. E a frustração, o sofrimento vem quando isso é quebrado. Quando isso é quebrado. O seu principal interesse é esse. Aí, nesse sentido, eu suponho que uma das principais fontes de frustração da camada 7 são os políticos, né, que prometem e nunca cumprem o prometido. Exatamente por não estarem na camada 7. Agora, veja que coisa. Eles conquistam pela camada 4 a promessa do amor e enganam pela sétima, no não cumprimento do dever. Isso é bem visto, né? Assim, pode ser identificado, fazendo, obviamente, uma comparação assim bem imperfeita dos conceitos. Bom, sobretudo, e mais importante, a personalidade ela se dirige, como fica evidente na camada 12, para uma confrontação do homem com Deus. Ela está se dirigindo o tempo todo para isso. A potência máxima, a possibilidade suprema, por assim dizer, de motivação do homem vai ser, na 12ª camada, o seu interesse em confrontar-se, em unificar-se, em se tornar harmônico com a vontade de Deus, com o próprio Deus, em obter unidade. E aí é que entra a realização. Na verdade já estava lá, né? Não é aqui que entra, mas aqui se torna mais evidente, mais patente. Para os fins dessa jornada, eu defino realização, né,
como uma atualização de uma potência em ato. Sempre que nós concretizamos algo que nos era possível, prestem bem atenção, dizemos que realizamos algo. Não é isso? Sempre que, portanto, tornamos algo possível, algo que era virtual, em atual, em concreto, estamos promovendo realizações. Não é assim? Pelo menos é o que me parece, né? Então é nesse sentido que, em última análise, vê-se que o homem está numa jornada à autorrealização. É o que afirma, por exemplo, Paramahansa Yogananda, grande mestre indiano, hindu. É o pai da yoga no Ocidente. Isto é, desde o princípio até o fim, a luta que se trava, consciente ou não dela, é uma luta para atualizar as potências do ser em atos concretos, na realidade. Voltando à analogia da fruta, é o quê? Fazer o caroço mais mangueira. Fazer o caroço de manga mais mangueira. E cada vitória é uma vitória de realização. É uma vitória de realização. Mas essa atualização ela não vem de modo instantâneo, mas segundo exercícios gradativos de superação das fraquezas e debilidades de cada etapa, né? Porque existem, obviamente, fraquezas e debilidades em cada etapa, e também de reorientação da atenção, que é o carro-chefe da nossa consciência, né? Atenção para fins cada vez mais superiores. Então, duas das mais importantes coisas para isso são, ao meu ver, primeiro, você ter um bom propósito, como a gente falou ontem, né, na nossa live. E segundo, domar a vontade segundo a razão e o intelecto. Assim, é possível fazer o que Platão diz, né? Fazer as verdades que são aprendidas, conhecidas, verdades obedecidas. Porque tudo que se opõe à obediência, à submissão a uma verdade, é exatamente dessa natureza baixa nossa. É naquela explicação da biga, né? Que a gente viu lá atrás, os cavalos brigando. O concupiscente, o irascível, a razão contra os impulsos e vice-versa. Desgovernando a biga, que é a alma humana, por entre o caminho. É por isso que o desafio 4 tem a ver com a camada 4 também. Tem a ver com as outras, é claro, mas mais especialmente com a quebra desse desejo por afeto, que é tão comum em nossa sociedade. O diagnóstico que se faz, o Dr. Ítalo Marcilli, o professor Olavo de Carvalho, é de que o Brasil está na quarta camada. Ou seja, homens e mulheres maduros estão buscando predominantemente a satisfação afetiva ególatra em suas vidas. Predominantemente. Isso é muito sério. Porque essa etapa, ela é uma etapa de transição entre infância e adolescência. No ciclo natural de desenvolvimento da personalidade. E nós estamos vivendo isso maduros. Então é preciso entender o seguinte: primeira coisa, como o próprio Dr. Ítalo fala, ninguém nos deve nada. É um fato isso. A vida madura você consegue perceber, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Então a gente deve pensar o oposto para quebrar aí essa dependência e essa passividade diante do mundo. Somos nós que devemos o nosso melhor serviço ao próximo, ao familiar, doente, ao vizinho, ao amigo, ao parente chato. O mundo não é um abstrato coletivo assim, o mundo lá, aquele mundo lá. Não é aqui.
esse mundo aqui. E isso tudo, mesmo nos dias em que nós estamos chateadinhos, tristes, ansiosos. Apesar disso, porque nosso propósito, em outras camadas, não é mais se sentir acolhido, é confortado. É como o pai que está lá chateado, cansado, mas ele vai fazer o quê? Levantar para dar a mamadeira do menino, cuidar do menino. Ele não está mais pensando se, sei lá, o vizinho dele o entende. Ele não está mais pensando se o vizinho aceita. Ele está pensando e preocupado com os deveres dele, os direitos dele. Isso numa expectativa boa, né? Camada 7, vamos dizer assim. Ele já sabe executar uma tarefa, já obteve resultado. Camada 6, tem um ofício, uma profissão, ele já sabe obter resultados com aquele ofício, e aí ele está na camada 7, está cumprindo o seu papel, né? Como o esposo, por exemplo, que inclusive, como diz o professor Lavo, o papel social que melhor representa a cientificidade humana é o papel do esposo. Por quê? Ele não é um papel que se fragmenta a um contexto. É sempre. Você é sempre esposo, esposa. Sempre. Não importa se você está no bar com os amigos, comemorando, ou se você está trabalhando, ou até mesmo se você, e pior, né? Se você está num prostíbulo traindo sua esposa. Ou a esposa traindo o marido, né? Vice-versa. Ainda assim, você está cumprindo o seu papel. Então, é o mais grave, vamos dizer assim, dos papéis sociais. Mais importante para todos os outros. E para a maturidade também. Muito bem. É a mesma coisa que acontece aqui porque você faz um voto, né? É a mesma coisa que acontece se você toma um voto monástico de renúncia do mundo, segue uma ordem, inicia a vida de sacerdócio. Você também não consegue fugir. Não importa para onde você vá. É isso? Por isso que o desafio dessa semana, meus amigos, consiste em duas coisas. Primeiro, a gente vai mortificar a carne e fortalecer os propósitos. Como? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro não, melhor dizendo, aqui não estão em ordem, tá? São sugestões mesmo para vocês seguirem. Aqui vocês acharem melhor. Esse é um exercício cumulativo, ou seja, é um exercício que vai ser feito até o final da jornada a partir de agora. Então, vocês podem ir variando nas opções também. Um dia é uma coisa, um dia é outro. O que dá em um dia, o que não dá. E deve ser feito com base no respeito à sua condição física, por exemplo, né? Condição médica, enfim. Tem coisas que não tem como fazer. Ou se for feito, deve ter supervisão de um especialista. E eu não vou recomendar isso aí, né? Por casos individuais, casos particulares. Estou fazendo aqui, então, sugestões genéricas. Quais sejam? Ou tomar café sem açúcar, ou suco sem açúcar, se você toma suco, ou se toma chá, se for o caso, chá também, ou um banho gelado ao acordar, ou dormir no chão, ou jejuar, ou fazer voto de silêncio. Quando eu falo que é cumulativo, não significa que você vai ficar em silêncio até o último dia da jornada, né? Mais uma semana adiante, não é isso. Você pode ficar um período do dia, manhã, à tarde ou à noite, em silêncio, sem falar verbalmente. Você pode escrever, claro, né? Ou um dia você pode ficar em silêncio, no outro você pode jejuar, no outro você pode dormir no chão, vamos botar assim, no outro você pode tomar um banho gelado. Isso são exercícios de mortificação, fortalece o propósito e enfraquece a carne, no sentido de que enfraquece a puxada daquele cavalo lá na história platônica, né? Na parábola platônica, o cavalo que puxa a matéria. Você comprova aqui um domínio sobre si mesmo. E o segundo exercício é o exercício de expansão do ser, que é o quê? A sugestão é vocês fazerem algo positivo, algo para o bem de alguém. Algo que faça você se desprender de si. E faça isso conscientemente.
né? Agora com detalhe, de preferência, sem dizer nada. Não diga nada. Ok? Então, esses são os 2 exercícios. Eu vou colocar já já lá no grupo. E eu encerro por aqui a nossa live de hoje. Tudo de bom para vocês. Um ótimo dia. Tudo de bom aí, viu? Tchau, tchau. Bom final de semana.